Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 5: Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 1: Casamento, um princípio para a edificação da Igreja. Quinta-feira, ler com oração, João capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade de medida da edificação. Como temos visto, nosso objetivo nesta semana é buscar os princípios da palavra para o casamento e aplicá-los na edificação da igreja. Nesse sentido, a Bíblia nos revela as conexões entre o desejo original de Deus na união do homem com a mulher e a edificação da igreja. Em Gênesis, Adão adormeceu para que de sua costela Eva fosse edificada. Isso é uma figura da morte de Jesus na cruz e de seu lado, de onde jorraram sangue e água. O sangue foi vertido para nos libertar do império das trevas, do pecado, e assim nos trazer a salvação. A água representa o fluir da vida de Cristo por meio de sua palavra para hoje edificar a igreja. Louvado seja o Senhor! A palavra é o meio pelo qual o Senhor nos transfere da natureza terrena para a natureza celestial, com o intuito de nos apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 27. Seja na igreja ou na experiência conjugal, aqueles que trilham esses princípios da edificação não ficam acomodados nas experiências do passado, cheios de rugas, nem se orgulham das vitórias do presente, mas mantêm sempre o coração de santidade e procuram lavar-se constantemente na palavra. Além do mais, a união entre marido e esposa precisa ser tão forte quanto a união entre Cristo e a igreja. O segredo para quem quer viver uma vida matrimonial com Cristo está aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A união final que Deus deseja nesta terra é a união entre Cristo e a igreja. E para que isso ocorra, assim como o homem e a mulher decidem unir-se na carne, nós devemos unir-nos ao Senhor em espírito. Esta é a vontade de Deus desde que Jesus nos foi apresentado como o Emanuel, o Deus conosco. O desejo de Jesus por sua plena união com a igreja também pode ser visto em sua última oração. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Muitos cristãos desejam saber se serão capazes de reconhecer seus familiares quando estiverem na era vindoura. Sim, iremos reconhecê-los. No entanto, mais importante do que isso é saber que naquele dia estaremos tão imersos nessa unidade de Cristo com o Pai, que nosso amor uns pelos outros será tão intenso e pleno que a conexão com Deus e com todos será total e plena. Você não somente amará mais seus familiares, você amará muito mais a todos, pois seremos colocados dentro dessa unidade do Filho com o Pai. Naquele dia estaremos totalmente mergulhados no amor, a ponto de o grande amor que temos hoje por nossos familiares mais próximos ser pouco, comparado com o amor intenso que teremos uns pelos outros. Isso não é fantástico? Ainda vemos no trecho da oração de Jesus que a glória do Senhor tem uma força que opera na direção da unidade da igreja, de sua edificação.
O objetivo dessa obra não é simplesmente proporcionar aos cristãos uma boa vida aqui na terra. A edificação e a glória do Senhor visam aperfeiçoar-nos na unidade. Essa é a unidade de medida da edificação. Se quisermos saber quão realmente estamos edificados, basta olhar para o quanto da unidade de Cristo com o Pai existe em nosso meio. Quanto mais somos edificados, mais nós somos um. Por fim, como resultado final dessa edificação, teremos a plena união de Cristo com a Igreja na Nova Jerusalém. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. A tradução da Bíblia de Jerusalém para o final desta passagem é: Deus com eles será o seu Deus. Nosso Deus na eternidade futura será o Deus com os homens. A edificação que experimentamos hoje tem como objetivo nos introduzir na unidade do Pai com o Filho, para, no final, desfrutarmos plenamente dessa união. Que privilégio! Esse será nosso destino. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como medir o nível da edificação em seu casamento e na igreja em sua cidade? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.